Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Edronecast. Eu sou Ed Firme, especialista em comunicação digital aqui na Edrone, e hoje eu tenho o prazer de ter ao meu lado a Thali e o Alexandre. Então eu já vou passar o microfone para eles, para todo mundo se apresentar. Thali, por favor, se apresente. Oi, gente, eu sou a Thali, sou especialista de sucesso do cliente aqui na Edrone. Prazer falar com vocês hoje. Olá, pessoal. Prazer, Alexandre. Hoje eu estou na posição de coordenador de e-commerce na Lanvin Parfumes e a gente vai ter um papo bem bacana aí. Maravilha. E hoje eu tô com essa mesa super cheia de pessoas e papos para trocar uma ideia que particularmente eu acho que tem muita coisa para agregar, então já vou dar o kickoff e começar com uma pergunta para você, Alexandre. Dentro da área da perfumaria, dentro principalmente do e-commerce, quando a gente está trabalhando com o digital, segmentação é luxo ou uma necessidade dentro do mercado? Hoje segmentação é naturalmente uma necessidade, né? Mas a segmentação evoluiu muito, né? Então, antes era o basicão, demografia, gênero e alguns poucos interesses e etc. Hoje você já está muito mais voltado para o comportamento geral do usuário, né? E algumas outras nuances. Então, cara, se esse cara costuma comprar só quando tem frete grátis, se não, se ele comprar mais quando tem um cupom de desconto ou não, qual que é o tipo de abertura, né, que ele faz no e-mail quando tem um determinado assunto, se a taxa melhora, se piora, isso dentro da clusterização, né? Então, já foi faz tempo aí, não vou nem ficar chovendo no molhado, mas se você hoje ainda segmenta só a homem e mulher, de X a X anos, de tal região, cara, você tá muito para trás. Eu acho que quando a gente para pensar sobre segmentação, e dá para dizer que existem dois ciclos da segmentação, né? Dos primórdios da internet, que é exatamente o Google ali e todas as ferramentas de analytics, eles eram muito mais amplos, mas a galera costumava, isso para tráfego pago, né? Costumava usar uma segmentação simples, porque a segmentação simples funcionava. Então, por que eu vou hipersegmentar, vou colocar um perfil super traqueável aqui, sendo que quanto mais gente eu impactar, e numa época onde era muito barato impactar esse público, eu vou converter mais. E hoje a gente tem não só a estrutura do e-commerce muito mais avançada, mas toda a estrutura do marketing digital muito mais estruturada. Então, as próprias ferramentas, e aí eu acho que isso é uma dor muito grande para quem trabalha com essa área de segmentação, de estudo, de perfil, de persona, as ferramentas como o próprio Google no GA4, ele te dá uma personalização de segmentação muito curta. É o famoso demográfico, sexo e idade. Mas, e aí, querendo ou não, a gente acaba puxando um pouco a sardinha quando a gente vai falar de e-drone e de segmentação. Existe a possibilidade muito maior e uma possibilidade inteligente de que, a partir do momento que você faz essa pré-segmentação no tráfego, você precisa, posterior disso, colocar uma segmentação avançada na sua comunicação, que você consegue fazer única e exclusivamente, e aí quem quiser me corrigir no que está no online, só dá para fazer com CRM. E aí eu pergunto para você, que eu acho que é um outro ponto muito importante, qual que é o papel do CRM dentro de uma operação de e-commerce hoje, cara? Na sua visão. Na minha visão, hoje ele deixa de ter o papel que antigamente ele basicamente servia para comunicação de ofertas, né? E hoje ele tem muito mais um papel relacional com a marca, de nutrição, de conteúdo, de branding, etc., do que da própria oferta, né? Naturalmente você trabalha as ofertas por meio do CRM, mas hoje acaba sendo uma parte até secundária, dependendo do nicho e etc., porque se você tem um produto, por exemplo, extremamente complexo, você vai ter que falar muito com esse cliente e explicar, né? Ou um produto que a decisão de compra demora mais, por exemplo, linha branca de eletrônicos, móveis e etc. É um ticket que bem tem um mais ticket alto. mais alto. Então, o cara não vai simplesmente no primeiro e-mail, nossa, que legal, uma geladeira de 20 mil reais eu vou comprar só porque ela tem Alexa. Não é assim. Porque ela né? tem câmera aqui, eu posso ver o que tem dentro da geladeira sem abrir. Exatamente. Então, você tem que explicar, nutrir, né? Mostrar os diferenciais, até você fazer ele sair da parte de consideração e ir para o e-commerce e fazer a conversão. Então, hoje, a infinidade de réguas que você consegue montar dentro de uma operação é muito grande, tudo com base em comportamento do usuário, né? Então, por exemplo, lá no nosso segmento, né, de fragrâncias, etc., nosso foco é muito mais da parte de home, então difusor, água perfumada, home spray, mas a gente também tem a parte de perfumaria corporal. Tudo autoral e etc. E hoje, como que a gente faz lá, né? Inclusive, a gente usa e-drone, somos
parceiros nisso, né? Eu mesmo já fui parceiro da Edrone antes daqui lá atrás, então na época de Caveira e etc. Conhece a fundo a operação. Já há um tempo já, mas independentemente da ferramenta, eu acho que o ponto não é a ferramenta, porque não adianta você ter uma baita ferramenta, você pode contratar um Salesforce, qualquer coisa da vida. Se você não souber como segmentar, como usar aquilo da forma correta, no fim do dia você vai estar só com um boleto gigantesco e fazendo a E uma conta grande para pagar. A açãozinha de, parabéns, você ganhou frete grátis ou um cupom de X%, né? Como que você explora isso? Então, alguns exemplos que a gente faz lá, né? Que eu costumo trabalhar com o pessoal. A gente faz segmentação, tanto a famosa RFM, que, cara, acho que é obrigatório, assim, hoje em dia para você fazer. Engraçado você falar que é obrigatório, porque, pô, aí fica difícil, né? Tá? Eu não vou nem eu puxar a sardinha, tá? Ele pode falar mais, mas, pô, é o famoso arroz com feijão, é o básico bem feito, é o número que todo mundo que trabalha dentro do e-commerce devia dominar e, cara... Thali, da sua visão que atende ali... Cara, ó, o Rafa, que é o nosso gestor comercial, ele fala sempre que a nossa média de reuniões de negócio todo mês é em torno de 500 a 600 reuniões de negócio todo mês para novos e-commerce. E a Thali trabalha ali no suporte, faz o approach com o cliente e transforma a loja dele num sucesso. Quantos dos clientes chegam na Edrone sabendo o que é o RFM? Porque é isso. Usar é uma coisa, saber o que é outra e, puxa, fazer esses dois se conectarem. Ter esse conhecimento, eu diria que por volta de uns 5 a 10% no máximo, assim. E quando ele chega, a gente tenta trazer esse conhecimento, tenta mostrar para eles o que é ali o RFM, né? Onde dorme, onde mora, enfim. Trazer pelo menos o básico do básico. E ainda assim, eles ficam um tanto quanto relutantes para utilizar. Então, nesse primeiro momento, a gente sofre um pouco, assim. Depois que eles começam a entender e começam a entender que isso gera valor... Aí fica legal, aí a gente começa a ter um trabalho muito mais legal com o cliente. Aí a gente começa a explorar também, não só essa segmentação, a RFM, mas outras segmentações. Acho que até puxando um gancho aqui para te fazer uma pergunta, eu estava vendo muito sobre o quanto vocês se importam com essa questão do autoral, né? Sim. Da exclusividade, digamos assim. Como que hoje vocês exploram, né, essa segmentação muito do comportamental, mas aí não tanto com relação a coisas mais óbvias. Mas, por exemplo, como que a gente consegue pegar um comportamento do cliente da geração Z, por exemplo, que hoje tem uma visão um pouco diferente? Embora a gente tenha réguas que podem ser criadas... Sim. É preciso uma visão estratégica para cada uma delas. Como que hoje você, dentro da tua operação, e até uma dica para quem está assistindo o nosso episódio, como que diferencia? Porque hoje a gente tem um momento na internet que, devido à expansão do mercado digital, tá todo mundo lá. É Gen Alpha, Gen Z, Gen X, os millennials, os old boomers, os baby boomers, tá todo mundo no digital. E não dá para falar com todo mundo igual. Sim. Como que vocês pensam essa estratégia para comunicar com o pessoal? Cara, assim, falando particularmente de parte de fragrâncias lá que a gente trabalha, é um negócio extremamente complexo, porque é totalmente subjetivo. Você pode gostar e ela pode não gostar, sendo que a fragrância é a mesma. Então, é muito complexo de você clusterizar e fazer sugestões. Então, porque você gostou desse, você vai gostar desse. Então... a gente naturalmente faz o que a gente faz? A gente tem outras ferramentas que auxiliam a gente a criar as bases. Então, ferramentas que me trazem, por exemplo, quem comprou X produto também levou o Y, né, em um percentual. Então, geralmente, de 100% das pessoas que levam o produto A, 50% levam o produto B dentro de uma janela de tempo que eu estipulo. Então, com isso fica mais fácil de eu testar clusters e entender se aquilo responde ou não, né, para o cara. Então, eu vou lá e faço uma comunicação, faço uma oferta e etc. A depender da régua, eu particularmente começo a régua... Geralmente você vê muito... E a galera já sabe disso, o consumidor. Nós, como os consumidores, já sabemos. Se você deixar um carrinho abandonado, alguma coisa assim, a régua vai vir um cupom. É natural. Mas, por exemplo, o meu carrinho abandonado, a primeira comunicação não tem cupom. É simplesmente só com quebra de objeção, né? Com, por exemplo, depoimento de clientes e etc., lembrete e algumas objeções já pré-mapeadas. Aí, a partir do segundo disparo, aí sim entra um primeiro desconto, que ele é menor, no terceiro entra um que é um pouco maior, e o quarto é só um reforço falando, cara, ou você usa agora ou acabou. E aí você reduz... Então, por exemplo, dessa régua, os e-mails que dão mais retorno é o primeiro e o quarto.
Então, é o primeiro que é só um lembrete. Então, o cara vai lá e transaciona sem necessariamente aplicar Um cupom. um cupom. E o último, porque de fato é escassez. E aí o cara fala, ou é agora ou nunca, né? Então, a gente acaba trabalhando dessa forma lá. Essa parte geracional é bem complexa de você trabalhar, acho que em qualquer segmento. Então, você vai ter que analisar a cesta por clusters de idade e etc., para saber, para as pessoas mais velhas, por exemplo, preferem mais difusores, os mais novos gostam mais de vela. Legal. Só que aí você já entra numa seara, tudo vai depender do objetivo, a métrica que você está falando. Eu preciso aumentar ticket médio, preciso aumentar a receita, é nessa região, é nessa cidade, enfim. E aí você vai filtrando a base para até chegar e você entender o comportamento e fazer os testes. Então, os homens e mulheres de 45 a 55 anos na cidade de São Paulo, em média, compram mais tal fragrância e tal produto. Então, beleza, vamos segmentar esses caras, vamos fazer um teste, vamos ver se eles respondem. E assim sucessivamente. E aí, cara, entra uma pergunta que desde o momento que a gente marcou esse papo, eu tô ansioso para fazer, que é: como que vende um produto sensorial digital? Nossa, sim. Curiosíssima isso também. É uma curiosidade, porque eu consigo pensar, e aí eu vou trazer aqui o achismo de um usuário de internet. Cara, eu evito, é uma parada muito minha, eu evito comprar comida, fragrâncias e qualquer tipo de bem de consumo que eu não consigo atestar que eu gostei. Embora hoje o mercado esteja repleto de devoluções, frete reverso e tudo mais, mas qual é a estratégia que vocês aplicam na Lenvi para quebrar essas objeções, para quebrar esse medo? Porque a gente está vindo de um momento onde, cara, dá para dizer que nos últimos 3 anos, ali no pós-pandemia, o consumo digital se estabeleceu como algo rotineiro. Todo mundo, cara, de 7 pessoas têm uma Shein, uma Temu, uma Shopee instalada no celular, então a pessoa sabe comprar digital. Mas o produto que vocês hoje aplicam, principalmente por ser um produto autoral, qual é a base que o cara compara? Como ele se põe em dúvida? Como vocês quebram essa dúvida? Tudo isso no digital. Como que vocês pensam nesse processo diariamente? Cara, aí já é mais de jornada completa, vamos colocar assim, né? Porque vai desde lá do topo, que a gente faz um trabalho muito grande lá com as meninas do marketing, fazem um ótimo trabalho de branding e etc. Então, a gente tem muito conteúdo de UGC, né? De User Generated Content. Tem muito influenciador também, desde micro até maiores influenciadores. Então, no começo ali da jornada, a gente usa muito disso para quebrar a objeção, para a pessoa conhecer o produto. Aí, quando ela vai avançando no funil, entra no nosso site, página de produto é muito bem construída, vocês podem atestar, entrar lá, vocês vão ver que, cara, tudo lá muito bem construído, desde formulação até a descrição do produto e etc. Porque é justamente isso, é um produto sensorial, então é complexo de você transacionar ele para alguém que não conhece simplesmente, vou testar. Logicamente, a gente tem o advento de estar na internet, o CDC cobrir todo mundo, que 7 dias, se você não gostar, você devolve, enfim. Mas ainda assim, mesmo tendo isso, você tem que convencer a pessoa, né? Tem outras coisas que são muito bacanas e eu particularmente não sabia que existia isso, por exemplo, que tem lá, que são produtos que são chamados de Discovery Sets. Então, basicamente, é uma caixinha com várias fragrâncias. Isso eu ia falar sobre isso. E você fala assim, beleza, eu tô em dúvida, vi aqui essa fragrância, essa. E aí, o que eu compro? Cara, você compra o Discovery Set com um desembolso menor, para você fazer a decisão, você experimenta todas as fragrâncias nossas. Querendo ou não, um esmalte ali para você ir usando. E aí, a partir disso, você toma a decisão de compra e o melhor disso, na verdade, já vira uma recompra. Exato, porque você fidelizou o cara ali. Exato. O cara já tinha feito a primeira compra, que foi o Discovery Set. E com isso, ele já conheceu todo o meu portfólio. Então, ele sabe que, eu gostei dessa, são essas que eu vou comprar. Então, essas são as formas que a gente faz. Aí, uma pergunta de coração aberto, de curiosidade, porque houve um momento da internet do Mystery Box, né? Que era o conteúdo que você comprava uma caixa por um preço muito mais acessível. Seria esse Discovery Set algo próximo em viés estratégico ou é algo muito mais voltado para branding? Eu quero que o cliente tenha a experiência do que eu posso propor a ele e a partir dessa experiência eu faço com que ele se torne um cliente fiel. Cara,
na minha visão, é muito mais voltado para branding, né? Porque quando eu trabalhei na operação, que inclusive foi a que eu usei a drone pela primeira vez, a gente criou o Mystery Box porque era uma operação de vestuário. E lá a gente pegava e fazia Mystery Box, as camisetas que já estavam lá encalhadas, tá? Uma Mystery Box tamanho M, vão vir 3 camisetas tamanho M por determinado desembolso. Então, grande diferença é, o Mystery Box você não tem opção de escolha. Né? Apesar de que, de novo, se chegar lá e você não gostar, você está respaldado de poder devolver. Mas você está no risco. E queira ou não, todo mundo sabe que é um pé no saco você ter que devolver, ter que ir nos correios ou qualquer coisa do tipo. Então, a gente evita. A gente prefere comprar com certeza. Até pegando isso, eu pegando de gancho que você falou, eu não compro roupa online. Eu não compro de jeito nenhum. Porque eu sou extremamente chato com modelagem. Se não caiu bem no corpo. Se não cair bem, eu não compro. E eu não tenho paciência de ficar fazendo troca. Então, eu prefiro comprar no físico. Roupa, eu só compro no físico. Tênis, eu só compro no físico. Porque em um eu sou 40, no outro 41, no outro 39, no outro 42. Então, eu sou o meio de curva. Eu sou o cara que... Eu vou na loja física, eu experimento. Ah, legal, gostei desse tênis, super bacana. Aí eu saio da loja... A não ser que, em casos extraordinários, o vendedor... Putz, o cara me pegou de laço e o preço tava super acessível e não tem tanta diferença no e-commerce. Ixi, eu sou o cara que prova na loja e pede no online. Eu faço a mesma coisa. Eu provo na loja, peço no online. Mas eu preciso provar também. Mas isso é uma... Aí agora, falando mais sobre o meu viés de consumo, é algo que eu tenho desmistificado. Eu até tava falando num episódio anterior... que eu fui picado pelo bichinho da Temu. Demorou. E eles estão lá. E eles estão brigando, cara. O bichinho da AliExpress. Eu fui picar. O bichinho da AliExpress já me picou e já foi embora, graças a Deus, há muito tempo. Mas o bichinho da Temu... E eu tô sendo impactado pela Temu, cara, desde quando ela nem tava em operação oficial no Brasil. Porque como a gente trabalha com e-commerce e fica antenado nas paradas, eu já tô ouvindo falar de Temu. Sim. E eu tinha exatamente o mesmo viés de, cara, como é que eu vou comprar na Temu? Porque uma coisa eu vou dar um exemplo aqui, numa loja super consagrada, vou comprar na Renner, por exemplo. Pô, eu sei que a mesma peça que eu for lá na Renner e vestir, a hora que eu pedir no online... é ela que vai chegar. Com a vantagem de que no online eu encontro modelagem maior, modelagem menor, escolho a cor, e às vezes na loja você só vai levar o que tem. Justo. Na Temu, o meu maior medo era, como é que eu vou comprar um negócio que eu não sei a modelagem, eu não sei como que funciona. Pô, querendo ou não, importado. Então, olha o trabalho que eu vou ter se der errado. Caí na bait, fui lá e comprei. Adorei, virei promotor do negócio. Minha família inteira comprou Temu agora. Mas eu trouxe esse ponto até para linkar com a estratégia que vocês usam, que não sei se é parte do viés estratégico, mas de primeira hora que eu pensei sobre esse Discovery Box, é o tipo de produto que atende a família, cara. E isso é uma parada muito legal, porque... E aí, me confirma se vocês têm esses dados, se esses dados fecham. Mas tanto na área de vestuário ou na área de fragrância, perfumaria, home garden, o cliente principal é a mulher. Porque, querendo ou não, é a mulher quem decide como o homem dela vai cheirar. Ela tem uma opção de comprar, sei lá, 7 fragrâncias que vêm diferente. Ela já vai escolher o dela... o que ela vai dar pra mãe no próximo dia no próximo dia das mães, o que ela vai dar pro marido no dia dos namorados. Pô, com uma cesta maior de opções, ela já descobre o que ela gosta e ela também se torna uma promotora da marca. Isso faz parte da estratégia de vocês hoje? Cara, também, e você está correto, o público majoritariamente de compradores é feminino. Uma parte que a gente explora muito também é a comunicação de presenteável. Porque o nosso produto ele é altamente presenteável e ele é coringa porque ele serve para qualquer ocasião e qualquer data. Então, diferentemente de algum outro produto, nem consigo pensar agora, mas que é só para aniversário, só para Dia das Mães, só para Dia dos Pais ou qualquer coisa, para qualquer ocasião, você recebeu uma promoção, quero te presentear, posso te dar um presente da Lanvie. Dia das Mães, mesma coisa. E assim sucessivamente. Até Dia dos Professores é uma data que a gente trabalha para que as mães comprem, para que os filhos levem o presente para o professor. Então, tem muitas nuances que dá para fazer ali estrategicamente com isso, né? E acho que
funciona super bem, nem acho, na verdade, funciona super bem. Então, a gente tem os kits presenteáveis justamente para isso. E, cara, olhando para esse universo de Temu e Shopee, qualquer coisa do tipo, a própria AliExpress e etc., eu concordo contigo. É um negócio que quando você cai... Porque você tem muito esse estigma, né? De vem de fora, importado, se vai ser bom, se não vai, etc. Mas vai muito do anúncio que você compra, né? Tem anúncios bons e tem anúncios ruins. Assim como no próprio Mercado Livre ou qualquer marketplace. A partir do momento que você aprende a comprar lá, cara, é difícil de você sair, realmente. Os caras têm, assim, uma recorrência E é difícil altíssima. Porque... e aí eu trouxe esse papo para falar de estratégia, mas até para puxar um outro viés, que é como essas ferramentas trabalham comunicação. E aí, hoje, vocês pensam em migrar em algum momento, ou já existe uma operação para marketplace? Ou o foco de vocês é 200% o site e a venda direta para o cliente? Tá, a gente naturalmente tem nossos produtos em marketplace, não de forma direta. Hoje a Lanvin matriz a gente não transaciona via marketplace, nem como 1P, nem como 3P. Mas a gente tem revendedores nossos que transacionam via marketplace. A gente não proíbe, a gente tem regras comerciais para isso, naturalmente. Então, não são todos os marketplaces que a gente deixa colocar... parte de política de preço, foto e etc. Muito por um cuidado de branding, porque a gente tem esse receio de, cara, começa a cair com foto toda zoada, com descrição faltando e etc. E querendo ou não, para o usuário... Para o usuário é Lanvin, não é o... Ele não vai se importar se é no outro lugar, né? Ele vai achar que é a Lanvin mesmo. Exatamente. Então, a gente está em estudo, na verdade, para... entender se faz sentido, onde entrar, como entrar, quando entrar, qual portfólio entrar, porque, ao mesmo tempo, tem que ver o quanto faz sentido estrategicamente, o quanto que eu vou ajudar ou o quanto que eu posso atrapalhar, por exemplo, o meu revendedor, né? Então, queira ou não, você acaba competindo com ele ali no buy box, vira canibalismo ali dentro. Exatamente. Né? Então, a gente está com muita calma nisso. Nosso foco é a loja própria ainda, a nossa loja oficial. Então, a gente está olhando para o mercado de marketplace e vendo os canais e estudando, mas sem previsão ainda de entrar. O nosso foco e energia hoje no digital é 100% o nosso canal. Legal. E eu acho que é super bacana, e a Thali pode trazer isso, porque é uma realidade da Edrone, e não é porque a Edrone só atende loja e não atende marketplace, mas é porque o exemplo que eu dou sempre é trabalhar no marketplace, querendo ou não, é construir num terreno alugado. Você não tem acesso aos dados, você não tem acesso às informações do cliente, você não tem como pedir um NPS, você não tem como coletar feedback, você não tem como melhorar a sua jornada. E aí, Thali, eu queria um pouco do adendo ali, do suporte, do sucesso, para a gente conseguir contextualizar. Qual que é o impacto de uma loja que trabalha 100% de forma direcionada? Hoje, vocês conseguem ter uma diferenciação? Porque a gente atende clientes que trabalham também via marketplace e sabe que existe um market share ali. Pô, normalmente o cara vende 40, 60, mas você consegue ver um diferencial do cliente que a Edrone atende dentro do marketplace, né? As reclamações que esse cara traz, e a partir do momento que ele passa a vender exclusivamente ou com mais foco, igual a Lanvin faz, diretamente no site oficial? Legal. O marketplace, ele traz algumas vantagens, né? Se a gente for ver, dependendo do nicho, ele vai conseguir, digamos, vender mais rápido. Qual é o principal problema quando a gente olha para marketplace? É a jornada do cliente. O que os clientes trazem hoje de maior dor eu não consigo acompanhar o meu cliente. Ele não sabe como o meu cliente está, se ele está gostando, o que ele está gostando, qual é o produto que ele mais vê. E o que você trouxe sobre o terreno alugado faz muito sentido, né? Então, se a gente for olhar para os dados, dados é o diamante bruto assim, que a gente tem. Então, a gente ter essas informações de comportamento, a gente ter... Porque, né, no começo você falou sobre as informações mais antigas, digamos assim, elas são super importantes.
Mas as informações de comportamento do meu cliente, esse cliente, olha, ele tem muito a ver com essa categoria. Cara, eu posso trabalhar especificamente com esses clientes nessa categoria, eu posso fazer isso. Ou, esses produtos específicos, eles estão em alta dentro do meu nicho de vendas hoje, então eu posso fazer uma estratégia mais voltada para esse público, para essa categoria. Então, no Marketplace, você não tem a possibilidade de você ter esses dados apurados. Agora, dentro de um CRM, o jogo muda. A gente tem esses dados o tempo todo, né? E junto com as estratégias que a gente pode sempre ir montando com o nosso cliente, pensando estrategicamente ali, junto com o planejamento, enfim, até com os valores também. Uma coisa que eu me identifiquei muito com a Lanvin é que eles pensam muito nisso de ser exclusivo, de ser autoral, de ser diferente do que a gente observa no nicho de perfumaria. Então, como que a gente consegue realmente ser um diferencial a gente não vai vender só num marketplace por vender, a gente vai vender porque a gente acredita realmente na nossa marca. Então, por isso que, acho que juntando tudo isso, né, o CRM pode ser uma ótima ferramenta aqui. E aí, Alexandre, queria até perguntar para você sobre o posicionamento, né, porque a gente fez um estudo antes, que estava dando uma olhada. A gente já colocou aqui que vocês trabalham muito branding. Né? É sobre isso, é sobre experiência, é sobre exclusividade, é sobre algo que foge da raia que tá todo mundo correndo. E como que se torna exclusivo dentro de uma área dessa? Porque os players que estão brigando contigo são casca grossa. Sim. São bem grandes, assim, né? A briga é bem boa ali. Mas é muito, de fato, você comunicar a marca, a identidade da marca, os valores da marca, né? Você trazer um pouco do bastidor. Então, a gente tem conteúdos de topo de funil, por exemplo, que trazem o perfumista explicando como que ele criou aquela fragrância, quais foram as inspirações dele e etc. Então, tudo isso vai agregando valor ao produto para que o cliente, no fim do dia, olhe e nos escolha, né? Porque ele vai se sentir muito mais próximo do produto e entender, né, como que aquilo foi montado, por que aquilo foi montado, né, se faz sentido para ele ali. Então, e quando a gente fala de parte olfativa, na verdade, você está falando de identidade. Então, assim como a roupa é uma identidade, né, a forma como você se veste, etc., o perfume que você usa, o cheiro que a sua casa tem e o que o seu carro tem, etc., enfim... É muito característico de cada um, né? Exato. Então, É o famoso, cheiro de fulano. Exatamente. Exato. Então, a gente trabalha muito isso, né? Essa identidade e etc. Então, você quer que as pessoas cheguem na sua casa e você quer estar com uma casa ali cheirosa e você quer receber bem as pessoas, quer que seja acolhedor, né? Isso traz... mostra um cuidado até que você teve, por exemplo, para receber as pessoas, se você tem um difusor em casa, uma vela, alguma coisa no sentido, né? Então, é bem por esse lado que é feito o branding lá e o marketing, olhando para todas essas nuances, né? Então, trazendo toda essa história, todo esse contexto, é bem por isso. Bacana. E o mundo mudou também, né? Se a gente for pensar, sei lá, 10 anos atrás, 15 anos atrás, a gente entrava numa loja para comprar um perfume, a gente sentia o cheiro e falava, é isso. Nem se preocupava com notas olfativas ou se aquilo tinha a ver com a minha personalidade. Senti o cheiro, ótimo, né? E já comprava. Hoje não, então o comportamento das pessoas, eu sinto que, principalmente geração Z, o pessoal ali, um pouco dos millennials, eles têm muito do comportamento de ter os valores parecidos com os deles, né? Então, se identificar com a marca fazer sentido. Então, isso que tu falou agora tá super alinhado, né? E eu acho que é um comportamento geracional e aí eu acho que isso casa muito com a ideia de exclusividade. Né? As pessoas, querendo ou não, somos uma sociedade que vive em várias outras subsociedades. Eu que sou ali do final de 90, eu cresci no boom de 2000, onde era roqueiro para um lado, a galera do futebol para outro, e eram turminhas. E era... Eu costumava brincar no tempo de escola que você sabia de qual tribo cada um era pelo sapato que usava no pé. O All-Star era de um grupinho, o tênis de skate era de outro grupinho, a galera do Total 90 era a galera do futebol. O mercado evoluiu, o público cresceu, e querendo ou não, e eu tô ouvindo muito de tudo isso que a gente tá conversando e pensando, cara, eu sou o cliente-alvo da Lanvin, eu nem sabia. A minha casa tem 3 difusores diferentes, um no meu escritório, um na minha sala e um no meu quarto. Também. Tem vela aromática,
tem incenso pra Eu tudo que é adoro lado. óleo também, Eu adoro um essencial. olhinho, um balme, um negócio. E eu consigo pensar que, querendo ou não, as pessoas quando vão na minha casa falam, nossa, sua casa cheira muito você. É. Porque eu criei esse ambiente A sua identidade, né? da minha casa. Minha casa tem cheiro de laranja. Minha casa, toda vez que alguém chega na minha casa, ela tem cheiro de laranja. É um cheiro cítrico. E até adicionalmente, além da parte olfativa, tem a parte decorativa, que muita gente compra as velas, os próprios difusores e etc., para compor a decoração do ambiente. Sim. Então, além de ter o uso funcional do produto, né, que é a parte, enfim, do próprio olfato, da fragrância que exala e etc., tem toda essa parte decorativa. Então, por exemplo, a gente entende que parte do nosso cluster compra muito mais por conta do apelo decorativo Estético. do que propriamente pela fragrância. Então, tem, como você falou, várias tribos, né, dentro dos nossos clientes. Você tem que entender o que é importante para cada um, como comunicar para cada um, qual que é o momento correto de comunicar, o que comunicar. Então, pô, eu sei que ela gosta mais... Ela está no cluster lá da galera que, quando respondeu minha pesquisa, porque a gente faz pesquisa anualmente, ela tem preferência por parte de decoração. Então, quando eu for conversar com ela, eu vou falar sobre decoração, além de, naturalmente, falar do produto e da fragrância. Agora, para ele, não. É muito mais ligado à fragrância de tons de laranja. Cara, eu vou mandar para ele o que tiver a ver de laranja. Não adianta eu ficar mandando um cheiro... ou uma fragrância de maçã, qualquer coisa do tipo, que não vai fazer sentido nenhum para ele. Então, é bem por isso. E aí, aí, dando a volta e trazendo uma outra pergunta, porque a gente começa o episódio falando sobre se segmentação era um luxo ou se era uma necessidade. E dentro da tua área de operação, quando você olha como um estrategista, quais são outras necessidades? Porque tem muita gente, e aí a gente já conversou em outros episódios com outros convidados, que não entende investimento como investimento. Entende investimento como custo, como despesa. E, pô, E aí, de novo, não é nem puxando sardinha para Edrone. Não é para vocês assinarem a Edrone e... é super caro, porque agora tem plano gratuito. Não tem mais desculpa. Tem o freemium aí, gente. Tem o freemium aí, tem plano gratuito. Mas não é somente sobre o custeio da coisa. O que mais que o pessoal olha e fala, não, isso aqui é luxo, eu não preciso ainda. E quem não tá olhando para esse lado, tá deixando dinheiro na mesa. Eu acho que a partir do momento que você não tem clareza das métricas que você quer, você não consegue evoluir em nada. Então, eu vejo que essa questão entre divisão de investimento ou custo vai muito de como está sendo mensurado e qual que é o objetivo daquela métrica, né? Então, se você olhar para um cara que é estritamente performance, nossa, hardcore e etc., você vai falar, cara, vamos investir mais em brand, para ele é custo. Ele vai falar, não, vamos para o fundo do funil, colocar retargeting, etc. E vice-versa, né? Se você vai falar com uma pessoa que é estritamente branding, você fala assim, cara, não, o negócio é performance. Esquece branding, deixa isso aí, cara, vamos deixar só X% da verba, o resto vamos colocar tudo no fundo do funil. E, na verdade, você tem que trabalhar o todo de forma equilibrada dentro do seu cenário ali, da sua operação, dentro das suas possibilidades, ferramentas e etc., né? Para que tudo case e funcione. Uma perna não funciona sem a outra, isso é fato. Então, a galera acaba batendo muita cabeça e achando muita questão de, isso aqui foi custo, porque ele não executou da forma correta. Então, ele não, às vezes, segmentou da forma correta, não analisou da forma correta. Né? Então, primeiro você tem que tratar os dados, entender... Para aí você olha os dados, você tem a base e fala, ok, aonde eu quero chegar, como que eu quero chegar, o que vai ser feito, o que vai ser mensurado lá na frente. Né? Então, eu acho que é esse o caminho e por isso que rola muito essa briga do que é investimento, do que é custo e dessa ótica, cada um vai ter uma ótica particular, mas no fim do dia... Para a empresa, tudo é um investimento, porque tudo espera-se um retorno. Seja um retorno tangível, como vendas e ponto, acabou, o dinheiro está na conta, ou intangível, que é o próprio branding, mas que isso no futuro gira a venda também. Né? Mas ele é um pouco menos mensurável, vamos dizer assim, no curto prazo, ele é mais de longo prazo. Então, é você entender o que é investimento e custo. Custo, cara, é sempre uma linha negativa que não volta de jeito nenhum. A galera tem que ter claro isso. Energia elétrica do galpão é custo. Você não vai ter retorno em cima disso. Esquece. Gastou. Pronto. Agora, coloquei um CRM, coloquei Ads, coloquei, enfim, qualquer outra ferramenta de análise que vai me gerar uma inteligência de dados para eu trabalhar melhor. Cara, tudo isso é investimento. Mesmo que aquilo, por exemplo, uma ferramenta de dados ou um próprio CRM, como na Edrone, que tem, por exemplo, a parte de RFM, etc., aquilo não necessariamente gera um retorno direto.
Que é como eu falei, beleza, o RFM tá lá, só que se você não souber usar, ele não vai te dar Exato. retorno. É como Exato. se fosse uma Então, você tem que Ferrari que saber você não usar. sabe dirigir, né? Exatamente. E aí isso, de fato, vira um custo. Exato. Porque você está pagando e você não está usando. Mas se você está pagando e sabe como usar e aonde você quer chegar, isso vira Exato. investimento. Exato. E aí, vou até fazer um parênteses aqui, ó, momento tecla SAP pro pessoal de casa. Vai que a gente pegou algum desavisado que não sabe o que é RFM, Acho mas para ótimo. você que está em casa, RFM é essência, frequência e valor monetário. São 3 pilares que se usam para calcular 13 clusters? 13 clusters. 13 clusters diferentes na Hydrone. Então, você vai ter desde o cliente campeão, que tem todas essas 3 métricas lá no topo, e tem o cliente que você está prestes a perder, que é o cliente que Não podemos perder. não podemos perder. É o cara que já gastou, que ele tem uma boa presença na sua loja, só que ele não compra há muito tempo. Exato. Então, eu dei dois exemplos né? extremos de cada um para um lado, mas ambos se complementam junto com os outros 11 ali dentro, para você conseguir olhar de forma analítica cada um dos cenários e saber como que você vai se comunicar com cada um. Ah, mas eu não sei fazer essa conta. Bom, tem inteligência artificial para isso. E aí eu até puxo esse outro gancho para perguntar como que está sendo viver nesse momento que a inteligência artificial se tornou presente não só no e-commerce. A gente não está falando mais só de... Cara, eu aposto que uma vez por dia, se você não usa, você ouve alguém falar que usou uma das ferramentas de IA. Seja ChatGPT, Meta IA, Midjourney, Leonardo IA. Tem inteligência artificial para tudo. Como que está sendo para vocês hoje que estão lidando com essa necessidade de aprimorar o modelo de negócios, fazer com que a coisa continue funcionando e vendo um mar de tecnologia vindo para cima com vocês? Vocês estão nadando juntos? Vocês estão dando algumas cabeçadas? Como que está sendo esse movimento para vocês? Não, legal. Propriamente na operação a nível de que o cliente tem alguma interação, a gente não tem uso hoje, né? Tirando o bot de chat e etc. para atendimento e tudo mais, mas ainda não tem. Eu estou estudando essa parte, entendendo. Eu, particularmente, uso todos os dias. É o meu copiloto ali, né? Então, acho que até é importante falar que a galera tem que ter muita noção de que a IA hoje ela é um copiloto. Ela não vai ela não vai te levar a lugar nenhum. Substituir. Você tem que ter muito cuidado com o que ela devolve de informação. Especialmente falando de análise de dados, já peguei muito erro de análise de dados, então, principalmente para gerações mais novas que estão entrando no mercado de trabalho e estão usando, cara, cuidado. Cuidado porque, assim, se você não souber fazer aquilo manualmente, vamos dizer assim, ou racional daquilo, a IA vai te devolver uma resposta que você vai tomar como verdade, quando chegar nos seus gestores, você vai tomar na cabeça. Então, tem que tomar cuidado, né? E a depender do nível de decisão que você quer tomar em cima daquela informação, cara, pode ser um erro muito grave. Exato. Então, você tem que saber filtrar, saber usar, né, com parcimônia e etc. Te ajuda super, me ajuda super todos os dias para desde também. escrever e-mail até análises mais complexas. Então, eu uso para tudo. E até como psicólogo hoje, a gente está usando, usa. né? Então, Não, eu acho engraçado porque eu fiz essa pergunta porque internet, né, cara? Internet é um lugar sinistro e eu já tinha sido impactado por isso há alguns anos atrás, mas voltou à tona um tema que eu acho valioso para nós que trabalhamos no mercado digital, que é a teoria da internet morta, né? Ou da Dark Forest, Sim, que eu vi vocês isso. já devem ter Eu vi, visto em algum momento, Aham. que é o que é de verdade na internet hoje em dia e o que é bot conversando com bot. Pô, você abre o Twitter, o X, hoje em dia, cara, é um bot conversando com outro bot, respondendo outro bot, que dá a impressão de um perfil inflado e movimentado, mas que não é verdade. E aí, pô, vamos para um momento mais... vamos transcender aqui, mas a gente vive, já disse Bauman, a gente vive na era da pós-verdade. O que é verdade, o que não é, É muito o que está difícil saber acontecendo, hoje. o que não está. E levando em consideração, igual você falou, que muita gente usa hoje a inteligência artificial não só como um copiloto, mas como o piloto principal, sem saber que pergunta fazer. Eu acho que esse é o ponto principal. Você chega pro ChatGPT, vamos colocar um case aqui bem real. Você chega pro ChatGPT e faz uma pesquisa como você faz no Google, não quer dizer que ele não vai te responder, mas em que momento você tomou a decisão de que aquela resposta é de verdade? A gente está perdendo um pouco desse senso de real, irreal, verdade, mentira. E aí eu traço todo esse backstory
para perguntar para você como que a gente continua vendendo verdade na internet. Porque é isso. Vender promessa, pô, não falta... E aí eu vou mais um episódio, tá, gente? Que eu vou ser o inimigo número 1 do guru do tráfego pago. Eu sou o inimigo número 1 do guru do tráfego pago. O que não falta é gente vendendo 5 passos pro seu sucesso. 5 dias... Faça essa mentoria que em 30 dias você fatura 100 mil. Cara, como que prova-se verdade? O que é, o que não é? E como vocês, como marca, como empresa, se posicionam nesse momento de... Pô, tá todo mundo no digital, todo mundo tem uma opinião, essa opinião não pode ser desvalidada, mas eu não consigo mais checar o que é válido, o que não é, o que funciona, o que não funciona. Qual que é a parte humana por trás de toda a tecnologia que vocês trabalham hoje? É o nosso time mesmo, não tem outra resposta, essa é a realidade. De fato, algumas coisas são mais complexas de você filtrar, então, por exemplo... Desde comentários em postagens, seja dark post ou não, e etc., até cenários de atendimento mesmo, e etc. Então, a parte de IA, assim, é um negócio que está muito nebuloso ainda para a maioria das pessoas, né? Inclusive para mim, não tem como eu falar, eu domino IA. Não, estou longe disso. Eu sou um mero usuário comum, assim como 90% da galera provavelmente também é. Mas é justamente isso, é ter esse cuidado e acho que antes de usar IA, as pessoas têm que entender que elas têm que ter o senso crítico daquilo que ela está buscando. Sim. Né? Então, você tem outras fontes primeiro para você pesquisar, estudar e etc., para depois você usar a IA. Lógico que você consegue estudar também por meio da IA e tem IAs como o Perplexity que buscam em fontes mais confiáveis. Nossa, eu adoro o etc. Perplexity, cara. Então tem IA para tudo. Mas no fim do dia é isso. Se quem está digitando prompt não tiver o senso crítico para divergir entre o que pode ser uma verdade ou não, no fim do dia essa pessoa está sendo enganada e ela está se enganando porque ela acha que está fazendo um bom uso e não está. Né? Então, é muito de ter esse cuidado. A nível de operação, como eu falei, a gente não tem hoje nada conectado com cliente, etc. E também a gente não tem grandes problemas de, sei lá, um ataque de bots, de IA, qualquer coisa do tipo. Então, para a gente é mais tranquilo nesse sentido. Ufa. Eu fico tranquilo de ouvir isso porque, cara, e assim, a ponto de comparação mesmo. Hoje em dia, o que me preocupa muito é, de novo, temos os gurus de todos os lados, mas tem a galera... Ó, eu uso o ChatGPT desde do seu lançamento em outubro de 2022. O lançamento oficial aqui no Brasil. Eu não tenho a mínima coragem de falar que eu sei, que eu sou um especialista em ChatGPT. Eu não sei também. Cara, e olha que eu digito uns prompt bom, viu? Eu digito uns prompt bom. E mesmo assim, passo longe. E eu fiz essa pergunta sobre validar o que é verdade e o que não é, porque a gente tá tendo muito agora especialista em IA. Pô, como é que alguém é especialista em ChatGPT? Brother, não tem como você ser especialista em ChatGPT em 3 anos. Numa tecnologia que existe desde 69, se eu não me engano, que foi criado o primeiro chatbot com inteligência artificial. Detalhe, que esses primeiros chatbots, eles já criaram um senso de medo na população, porque as pessoas começaram a fazer exatamente o que elas estão fazendo agora. Usar como guru de verdade, usar como terapia, usar como meio de depósito de confiança. E aí agora, um momento de alerta para todo mundo que está em casa, saibam que não existe almoço grátis. Se a IA deixa você fazer um monte de pergunta para ela de graça, é porque o produto, no fim das contas, é você. E aí eu faço esse empurro para todo mundo pensar, mas ao mesmo tempo, quando a gente olha para o nosso mercado e a gente fala sobre os produtos que nós vendemos, a IA ela pode ser sim um baita de um aliado, porque ela vai te ajudar a fazer uma análise RFM muito mais afiada. Sim, segmentar, ela vai te ajudar a segmentar. Eu uso ela muito para segmentação, cara, muito. Muito para análise de base, segmentação. Eu geralmente faço as bases junto do ChatGPT. Então, eu faço uma pré-análise, extraio uma pré-base e aí depois eu começo a viajar, mandando ele criar 1 trilhão de clusters lá, pergunto para ele o que dá para fazer. Então, eu venho, por exemplo, separo uma base e falo assim, beleza, com essa base eu quero esse cluster.
Aí ele vai lá, separa para mim. Eu falo, agora, ok, desconsiderando o que eu já te pedi, o que mais você me dá de ideia para clusterizar? E aí ele vem como copiloto e me ajuda, tipo, pô, você já pensou A em pensar fazer fora assim? da caixa, né? Putz, faz isso aqui também. Esse tipo, dá para, com essa base de dados, dá para você segmentar assim, assim, assado. Então, dá para ir muito além do arroz, do arroz com feijão e fazer muito mais testes. Mas é o que você falou, né? Você tem o senso crítico ali de fazer um pré-filtro antes. Sim. E também depois de olhar Isso. aquilo que ele te devolveu e ver, não, isso realmente faz sentido. Ou, cara, isso aqui não faz sentido, né? Isso que é importante. E aí, por que eu tô falando sobre um especialista em IA, um especialista em cada uma das áreas? Porque é uma pergunta que eu acho muito valiosa, até para trazer para o público de casa, ter esse momento de reflexão. Para você, na sua visão, Alexandre, qual que é a importância de ter a pessoa certa sentada na cadeira certa? Porque essa conversa, aqui a gente está falando de uma empresa que já está consolidada no mercado, que tem expansão, mas infelizmente, ou felizmente, porque é um mercado em extrema expansão, o e-commerce começa com muito CEO de MEI, né? É o cara sozinho, tocando uma operação sozinha, e aí ele vai operacionalizando a coisa, vai fazendo funcionar. E aí, né? É o famoso e aí? Então, para você hoje, com a experiência que tem, vindo de outras empresas, usando tecnologias em outros lugares, como que você enxerga hoje a necessidade de ter a pessoa certa sentada no lugar certo? Porque eu acho que já passou um momento onde 10 pessoas numa linha de produção ali, seja ela criativa, de copy, não precisa de 10, se você tem um bom copiloto. Sim. Mas quanto que a gente tem que olhar para ter um bom profissional dentro da nossa operação? Não, legal. Eu tive muitas boas experiências de ter que carpir muito mato. Eu acho que isso molda muito o profissional. Muito. Minha recomendação, assim, se você está em começo de carreira, cara, pega aquela empresa que tem mais desordem, tá mais lascada e etc. e tenta arrumar. É ali que você vai aprender, tipo, rios. Lógico que isso... no mundo mágico, vamos dizer assim, né? E estou aqui fazendo um extremo, mas o que eu estou querendo dizer assim, quanto mais você erra, mais você aprende, né? Essa é a grande realidade. Então, eu passei por experiências onde eu errei muito, já tive erros muito grandes, já tive erros menores, mas no fim do dia o importante é você aprender com o erro e saber traduzir aquilo. Isso vai fazer você chegar nas cadeiras certas, na hora certa, no momento certo. Porque hoje o Alexandre faz sentido para a Lanvie, essa cadeira, mas pode ser que amanhã não faça. Por qualquer motivo, desde mudança estratégica e até por IA, enfim, qualquer coisa do tipo. Mas o que as pessoas têm que estar prontas é para terem senso crítico e analítico para tomar as decisões. Porque no fim do dia, por exemplo, uma IA da vida, ela não vai substituir essa pessoa. Ela vai fazer o trabalho que é repetitivo, que é braçal e etc., mas vai precisar ter alguém com um crivo para olhar aquilo e transformar aquilo realmente numa estratégia para a companhia. Porque hoje, pelo menos ainda, a IA não é capaz disso. Pode ser que um dia chegue? Pode ser que um dia chegue. Mas, por enquanto, o grande diferencial vai ser esse, né? É você conseguir usar aquilo de forma estratégica. Então, você tem que estar ali na posição, você tem que entender, tem que se moldar para a posição, porque a minha cadeira na Lanvie não necessariamente ela é igual à cadeira em outra empresa. Por mais que a função, o cargo seja o mesmo, as necessidades são totalmente diferentes. E pode ser numa empresa de mesmo segmento, mas ela vai ter outras dores e outros problemas para resolver, vão ter problemas em comum, né? Mas é importante, enfim, você conseguir acumular o máximo de experiência trabalhando, estudando e etc., para que você esteja apto a resolver os problemas que estão ali. No fim do dia, todo mundo está sendo contratado para resolver um problema. Se não tivesse problema, só precisava ter uma pessoa na empresa que é o CEO, ele fundava, o resto ele automatizava e vamos embora. O problema resolvido, né? Mas, graças a Deus, existem muitos problemas a serem resolvidos, cada vez mais problemas. E nós do marketing somos os famosos canivetes suíços, porque tem uma coisa que a gente sabe fazer é resolver problema. Exatamente. Mas vou te falar que CS também, viu? Não fica muito atrás, não. Mas assim, como você perguntou, opinião particular, uma coisa que eu uso para mim, e aí naturalmente cada um vai ter a sua trajetória profissional, mas eu sempre falo para quem trabalhar comigo, buscar ser o máximo T-shape possível, né? Então, ter o máximo de conhecimento 360 graus possível da companhia. Porque muitas vezes você vê pessoas que são grandes especialistas, mas elas não têm noção de negócio em si.
Então, o cara é muito bom, putz, faz uma baita de uma estratégia, só que ele está ferrando com a expedição, ele está ferrando com o financeiro e ele não está prestando atenção naquilo. Então, você não trabalha sozinho, você não é a empresa, né? Você colabora com um todo para chegar num resultado. Sim. Então, eu particularmente sempre busquei muito olhar para isso, até por eu sempre almejar papéis de gestão. Eu percebi que você sim vai ter competências onde você é melhor, vai ser mais especialista e coisa do tipo, num CRM, num Ads, num branding, alguma coisa do tipo. Mas, por outro lado, você tem que ter um mínimo de base de conhecimento do restante. Para pelo menos colocar a pessoa certa no lugar certo. Você coloca a pessoa, você aloca o recurso certo no lugar certo, né? E para você saber o impacto das suas decisões, né? Então, e eu aprendi isso muito na raça. Já fiz promoções que, cara, eu tava batendo palma porque a meta tava sendo batida e os caras de logística tava puto porque eu tinha arrebentado com a operação lá na ponta. Lá embaixo. Então, cara, você tem que ter um mínimo de noção para falar assim, tipo, ok, como que a gente costura isso todo mundo, né? Cara, então vamos costurar dessa forma que vai dar certo. E aí você aloca o recurso da forma correta. Massa. E eu fico muito feliz de ouvir isso, porque desde a faculdade, um professor uma vez me falou, e sabe aquelas informações aquela aula que fica na tua cabeça? E um professor meu, muito bom, virou e falou assim, ó, existem 2 tipos de pessoa no mercado de trabalho. A pessoa que é um poço, profunda, repleta de coisas, mas de difícil acesso. Já foi colher água de um poço? Pô, é difícil, cara, dá trabalho. E existem pessoas que são como lagos, extensos, rasos, mas de fácil acesso. E eu particularmente, tenho a visão de que, cara, todo lago tem uma ponta funda. Todo mundo pode ser um pequeno especialista, ou um grande especialista em algum assunto. Mas se ele não domina o meio, se ele não domina a volta dele, ele está fadado a ser uma pessoa de difícil acesso. E eu acho que se tornar uma pessoa de difícil acesso no mercado hoje é o pior tiro no pé que pode ser. E ele só vai ser procurado por isso. Exato. E aí, um outro ponto que eu acho que dá pra gente já puxar junto disso, já que a gente falou sobre ter a pessoa certa no lugar certo. Pô, e como que fala com a pessoa certa no momento certo dentro de uma operação de e-commerce? Porque tem esses 2 pontos, né? Você tem que ter a pessoa certa para montar a estratégia certa para você conseguir se comunicar. Mas qual que é o momento, pelo menos para a Lenvi, ou que você tem como experiência de olhar para aquele cliente? Porque, bom, vamos fugir do óbvio. Falar de vender no Dia das Mães? Cara, Dia das Mães é uma data comercial. Exato. A gente tem datas específicas, né? Que a gente olha. Dia do consumidor, Dia das Mães, Dia dos Pais, Black Friday, final do ano. Pô, se você não vende bem nessa época, sinto te informar, mas talvez a sua loja esteja com problema. Sim. Mas fora desse momento, qual que é a hora de olhar para o cliente e falar assim, tá na mira? A hora depende do cliente, né? Essa é a grande verdade, depende do que ele compra, no nosso caso, porque nós temos, no caso da Lanvin, os produtos são finitos, né? Então, eu sei que determinado produto, em média, ele vai terminar em X tempo. Uma vela vai durar X dias, um difusor vai durar Y dias e etc. Então, não adianta eu falar com você que comprou difusor e ela que comprou vela no mesmo tempo, porque vocês vão estar em momentos diferentes. Então, eu tenho que te ativar nesse momento correto. A recorrência de compra por cada gama de produto é diferente. Então, eu preciso segmentar e se separar para eu não estar falando para você assim, seu difusor está acabando, porque, na verdade, eu usei como régua a vela que tem um prazo mais curto. Você vai olhar para o difusor e falar, não está acabando. Então, você errou o momento, perdeu o momento. E aí, cara, você gera ruído, aí sim você gerou custo, porque você fez um disparo que não precisava. Então virou um custo. E, cara, é basicamente olhar para essas réguas. Você tem entendimento, e aí a gente vai muito para a parte de lifetime value, saber em média quantos dias o cliente dá o churn, para você tentar recuperar ele antes disso, reativar o cara antes disso, né? Aí, se a gente for mergulhar, tem o churn até por categoria de produto, por tipo de produto, enfim. Dá para ir longe, né? Então, você tem essas diferenças e você consegue trabalhar isso de forma mais específica, né? Melhor, fazendo essa separação. Porque é justamente isso. Falando de produtos finitos, que é o nosso caso, a gente tem esse racional. E aí, aí vamos lá. Agora é o momento de vender o peixe da Edrone. Porque eu imagino que nesse cenário a gente está falando de venda preditiva. Né? Você consegue olhar para um cenário e falar, uma vela dura 7 dias. Vamos colocar que a vela dura 7 dias. Pô,
No 6º dia, a vela está no final. Uhum. Eu vou mandar a primeira ativação para esse cliente. Na Hydrone, você consegue criar uma trilha Sim. automática para fazer isso. Sim. E quando essa trilha não funciona? Como que vocês reativam esse cliente? Vocês têm um viés que não depende da automação? É um viés estratégico que vocês olham e falam, putz, esse cara tinha tudo, né? Dentro da régua que a gente... Dentro da régua de comunicação. Que a gente cria, esse cara tinha tudo para comprar. O que será que aconteceu? Vocês fazem uma ativação humana ou vocês entendem que aquele cliente talvez tenha perdido o timing, alguma coisa aconteceu e vocês buscam esse cliente em outro momento? Cara, esse cliente acaba sendo impactado por outras mídias em outro momento, essa é a grande verdade. A gente faz algumas análises em determinados períodos para ver se aquilo... Primeiro, a gente faz a análise para ver se aquilo deu certo, né? E, putz, então eu queria que ela recomprasse. Aí depois eu faço a análise para ver se ela recomprou. Se ela não recomprou, o que aconteceu? Por que ela não recomprou? Como que eu reativo ela, né? Foi, de repente, o cupom? Foi o frete grátis? Então, a gente testa até a divisão de base disso. Tipo, tem cliente que vai receber só o cupom de frete grátis, porque ele é mais propenso a usar o frete grátis do que usar o cupom. Ele vê mais valor naquilo, né? Então, você tem que personalizar esse tipo de oferta e etc., para você ativar o cara no gatilho certo, né? Aí entra essa expertise humana, né? Não necessariamente você só chegar no tempo certo vai fazer o cara comprar, né? Então, por exemplo... você tentar trabalhar próximo de janelas de pagamento. Geralmente a galera recebe no começo do mês, tem o vale lá pro dia 20, e depois ali já algum só no fim do mês, se o cara tem pagamento único. Você entender se o cara compra parcelado, compra à vista, enfim, tem uma infinidade de coisas que você pode medir, testar e comunicar, né? Então, por exemplo, eu vou fazer um aumento de desconto no Pix na Black Friday. Cara, vou fazer uma comunicação para todo mundo que comprou no Pix. Não tem muito sentido eu ficar só... E aí, não é que eu não vou comunicar quem compra no cartão de crédito. Eu vou. Mas é diferente. Vou separar a base. Comunicação é diferente. Porque daí a comunicação é diferente. Eu sei que aquele cara vai reagir de uma forma e aquele outro tem outra reação. Então... E aí é até importante... você, graças a Deus, guiou pro caminho que eu tava esperando, porque eu ia vir com essa última cartada aqui, que eu acho que é a mais importante. Por que a gente fala sobre clusterização, segmentação? Não é só porque nós sabemos que funciona. É porque as tecnologias que trabalham em coacordo com a gente... Então, não adianta eu enviar um e-mail se o e-mail não chega na outra ponta. Então, o próprio Google, o Yahoo, são as caixas de e-mail que a gente está mais acostumado, Google, Yahoo, Hotmail, eles fazem um estudo, eles criam ali os gateways para validar se o seu e-mail está sendo aberto. Caso ele não esteja sendo aberto na rede, ele automaticamente considera como spam. Sim. Então, você vai pegar uma base gigante e aí eu confirme se eu estou certo ou se não faz sentido. Por que eu vou falar de pagamento no Pix para o cara que só paga no cartão de crédito? Eu vou falar com esse cara vai olhar e falar, mas eu só compro no cartão de crédito. O cara só compra parcelado, porque eu vou falar de Pix. Ele não vai nem abrir. Isso vai derrubar a tua taxa de abertura. Exatamente. Consequentemente, o teu e-mail vai começar a ter uma taxa de abertura menor. E é um dado que eu acho muito interessante, porque foi no ano passado e tem gente que está caindo nesse erro até hoje, mas tanto o Google quanto o Yahoo mudaram as tecnologias, as validações que eles usam para os e-mails hoje, e qualquer ferramenta que tenha menos de 3% de taxa de abertura é banido do e-mail. Não quer dizer que ele vai para o spam, não quer dizer que ele vai para uma caixa separada. Ele não chega. E aí, dentro dessa visão, é exatamente por isso que vocês clusterizam cada vez mais, para garantir que vocês vão ter uma taxa de abertura que não derrube a operação de vocês? A gente não tem necessariamente esse racional de, putz, eu vou ser banido ou qualquer coisa do tipo. Mas a gente tem as métricas de abertura, clique, etc. Então, a gente cobra isso do time e tudo mais. E a gente sabe que quanto mais genérico você for, menor vão ser essas taxas. A chance das taxas serem menores são muito altas, né? E você, no fim do dia, acaba incorrendo nisso que você falou também, por tabela, né? Vamos dizer assim. Sim. Mas eu acho que a preocupação tem que ser muito mais do seu consumidor não gostar de receber a comunicação, porque aquilo não faz sentido para ele,
do que propriamente, o Google vai me banir, né? Vai ser consequência, na verdade, do seu consumidor achar que você está comunicando errado. É basicamente a consequência de falar com o cara errado no momento errado, sobre o tema errado. Então, vai concatenar de a taxa de abertura ser menor que 3%, você caiu no ban. Parabéns. Caiu no ban e tchau, obrigado. E aí, por que eu tô falando isso? Porque aí eu vou puxar um pouco a Thali para dar a visão dela. Porque, assim, na Edrone a gente atende cliente de base muito pequena, que já tá super consagrado no mercado, mas ele não precisa falar com muita gente. E aí ele fala com meia dúzia ali e o bicho tá voando. Da mesma forma que a gente tem cliente aí com mais de 100 mil de base. Pô, vamos pegar o case do cara de 100 mil de base. Se ele não pensa na estratégia para segmentar, pô, o cara pode ter 100 mil de base, e 100 mil de base é gente pra caramba. Só que a taxa de abertura é terrível. É terrível. Se ele não segmenta, se ele não cria uma visão estratégica para o que ele vai fazer, é 3 e-mails e esse cara tá banido. E ele jogou fora. E aí entra um outro ponto, tá, gente? Quando eu digo banido, e agora eu não posso usar mais o meu hello, arroba, a minha marca para mandar e-mail. Não, você não pode mais usar a sua marca. O arroba foi mandado embora da operação. Exatamente. O arroba foi mandado embora da operação. Então, se o seu arroba Lenvi, acabou. Pode ser o e-mail do CEO, ele vai estar banido, ninguém mais do Gmail vai receber, do Yahoo vai receber. Como que fica na visão do suporte, ali, do sucesso do cliente, comunicar para todos os nossos clientes essa necessidade? Porque, e aí, você que tem outras experiências, ele pode me dizer, porque assim, tem operações que o cara quer falar com a base inteira. Ele vai mandar uma newsletter sem segmentar para a base inteira. Como que funciona na nossa realidade e qual que é a visão que você tem disso? Mas, por favor, Thali, puxa aí pra gente. Boa. Se eu pudesse obrigar, né, assim, de modo passivo, todos os meus clientes a fazer uma segmentação, eu faria. Mas é por lei, assim, a primeira coisa que eu faço, qualquer ativação com meus clientes, a primeira coisa é conversar sobre as vantagens, primeiro, de o quanto segmentar a base é bacana, né, com relação não só à taxa de abertura, mas conversão mesmo. E a outra parte é realmente a entregabilidade que a gente vai ter, né? Como o Ed disse, alguns clientes ainda insistem em falar, não, mas eu quero testar minha base, eu quero ver que se vai funcionar. Eu falo assim, olha, a gente pode testar, mas assim, muito provavelmente os e-mails vão começar a cair no spam. E assim, a gente tem clientes que são pequenos, né? E aí eles, às vezes, não entendem muito bem o que é isso de cair no spam. Eu falo assim, olha, seu cliente nem vai ver seu e-mail. Então, você não está impactando essa galera. Então, assim, pelo menos com os meus, toda vez que eles chegam, eu vou fazer o primeiro contato, eu vou fazer qualquer tipo de reunião, seja ela estratégica, seja para resolver problema. Vamos segmentar essa base? E aí a gente senta. Talvez no primeiro momento a gente não olha para a RFM, dependendo do cliente, porque às vezes é muito complexo para ele entender ali todas as nuances que a gente tem. Mas pelo menos a gente olhar ali para os clientes que estão mais aquecidos, né? Então, a gente, ali dentro da Edrone, até para vocês saberem, a gente tem ali a base engajada e não engajada, né? Então, a gente consegue ter essa visão. Eu falo assim, olha, gente, vamos fazer aqui o disparo para essa base mais aquecida nesse primeiro momento. Vamos entender o comportamento dessa galera. Depois a gente faz ali uma segmentação mais específica para os não engajados, olhando um pouco mais a fundo. Então, a gente consegue ver comportamento, a gente consegue ver geolocalização que seja, enfim, a gente consegue fazer uma ativação por outras coisas, né? Então, eu tento ir por esse caminho sempre. Então, como eu falei, se eu pudesse falar assim, ó, pelo amor de Deus, vamos segmentar essa base, eu faria. Mas faço sempre educadamente, falando, olha, vamos segmentar. E você, Lê? Como que você enxerga essa necessidade? Porque é isso, é necessidade. Assim, que fique claro pro pessoal que não é proibido você dar tiro de canhão. Mas existem momentos certos para isso. Né? Se você, todo e-mail que você quer mandar, você está dando tiro de canhão, você está fazendo errado. Essa é a grande verdade. Não vai sobrar nada. A diferença do canhão para uma bala de sniper é o dano colateral. Exatamente. Quanto de terreno vai sobrar depois da terceira bola de canhão? Exatamente. Então, assim, especialmente quando a gente está falando de grandes datas, né? De Black Friday, mês do consumidor que foi agora em março, tem Semana do Cliente em setembro, Dia das Mães, enfim, depende do seu nicho, logicamente, né? Para essas datas, você
pode, e eu até recomendo que você, quando você vai dar start numa campanha muito grande, você dê o tiro de canhão. Para que todo mundo saiba, e geralmente isso está atrelado com uma oferta muito forte. Então, a chance de você ter taxas baixas também reduz, né? Porque você Tá apelando. Exato. Você está literalmente apelando, né? Vamos dizer assim. Né? Então, você pode usar. Mas isso não pode ser o trivial da operação. Já trabalhei em operações assim. Eu mesmo já fui esse cara, não vou falar que não. Quando você começa a aprender CRM, você simplesmente sai disparando, manda para todo mundo e ponto, acabou. Mas você tem que começar a evoluir, entender que não é só isso e não é isso que, na verdade, é o jogo do CRM, né? O jogo do CRM é, de fato, toda a parte de inteligência, segmentação, comportamento de compra, de jornada, de cesta, de ticket médio, de região, enfim. N nuances que a gente entorno, tem. né? Não é o entorno, exatamente. Então, é esse o meu recado, né? Não é proibido, mas faça isso da maneira o mais correta possível. O mais correto que você puder fazer, você faz. Aí no restante, ou seja, 1% do seu tempo você vai dar tiro de canhão. Os outros 99% você vai estar trabalhando de forma segmentada. Bacana. Dica de milhões, gente. Dica de milhões. E aí eu vou aproveitar porque, assim, nem só de segmentação vive o e-commerce. Né? Embora o nosso papo todo rode em torno disso, queria, na sua opinião, cara, 4 pilares, assim, 4 automações, tarefas, ferramentas. O que um e-commerce que tá indo pro sucesso tem que ter na mochila? O que você olha assim e fala, cara, se não tiver fazendo, tá com um buraco na operação. Não necessariamente ligado a CRM, você disse? Pô, não precisa ser. Eu acredito que o CRM faz parte desse pilar ali. Sim, faz. Mas, faz. pô, que outros lados, né? O que mais que o dono do e-commerce, o cara que tá ouvindo a gente, o gerente, o cara que tá querendo até mesmo abrir um e-commerce, para que lado que ele olha e o que ele tem que começar a fazer um checklist na casa dele e falar assim, putz, se eu não faço amanhã eu preciso começar. Primeiro de tudo, estoque, gente. Pelo amor de Deus, não façam nenhum tipo de comunicação, independentemente do canal, se você não conferiu o estoque antes. Eu já também fiz esse erro. Dropshipping já foi, não sou gente, anjo nem nada, mas vejam o estoque, acompanhem o estoque diariamente. Estoque tem que ser acompanhado minimamente diário para que você veja, né? Você não queime dinheiro, não vire custo, como a gente já falou anteriormente, né? Um disparo de e-mail. Já aconteceu de eu mandar e-mail e quando eu vou ver, um dos itens que estava no e-mail já estava esgotado. Cara, você queimou um cartucho ali que você poderia ter utilizado aquele espaço de forma melhor, por exemplo, né? Então, a base de tudo vai ser o estoque. Se você não tem estoque, você não tem venda. Tão simples quanto, né? Então, o segundo ponto para mim é você saber usar os dados, né, que você tem disponível. Então, olhar para as plataformas e etc. Estudar as métricas e saber usar os dados de fato. Porque, assim, rola muita confusão. Já até gravei podcast com o pessoal da Ciclo, que são parceiros. Já tiveram lá, aqui com a gente. Já tiveram também. aqui, inclusive. Falando de métricas, né? Porque muitas vezes a galera bate muita cabeça, especialmente, como você falou, operações que estão começando e etc. A galera... O e-commerce, ele tem uma salada gigantesca de métricas, que uma interfere na outra e etc. Mas, assim, as 3 métricas principais que quem já trabalha com e-commerce está careca de saber, mas para quem está começando ou talvez não saiba, é importante reforçar. Sessões, taxa de conversão e ticket médio. É isso que vai te gerar receita, né? Então, a partir disso, aí você começa a entender, cara, quais são os canais que estão gerando sessão, maior conversão, maior ticket médio, etc. Então, esse é um dos outros pilares, né? E você saber usar esses dados, saber analisar, saber identificar onde é que estão os gaps, como trabalhar esses gaps, como corrigir, etc. Então, esse é um outro pilar, né? O terceiro pilar, para mim, é o produto. Então, não adianta. Você pode ter tudo. Se você não tiver um bom produto, não vai funcionar. Você pode ter o melhor branding, que inclusive vai ser o meu 4º pilar, porque não menos importante, mas é o branding. Você tem que ter um bom produto no fim do dia, porque quando você vai olhar para o LTV, o que vai te gerar o LTV, você pode ter uma baita experiência de compra, um baita de um e-commerce, um baita de tudo. Se o seu produto chegar e ele não cumprir com a expectativa do cliente, acabou, amigo, não vai. Né? E por último, o branding, que como eu falei, não menos importante, mas é a base de tudo. Então, tanto que quando você vai olhar para as empresas, o valuation delas, as muito grandes, naturalmente eu estou falando, né? Mas elas estão no valor de marca. A marca em si vale muito mais do que os ativos físicos da própria empresa. Por quê? Porque é isso que vai sustentar ela no fim do dia. Pode pegar fogo em todas as fábricas da Apple.
Mas se ela manter a marca ativa, Ela vale. ela aquele reconstrói tudo e ela vai conseguir voltar. Agora, se você destruir a marca dela, você pode levantar mais 1 milhão de fábricas. Não vai recuperar. dinheiro. E aí é engraçado, porque, cara, como as coisas se complementam muito, né? E eu acho que já foi alguns assuntos aqui de outros episódios, mas o marketing de influência, ele é a prova cabal e viva de que branding aliado a um produto... A gente não tá nem falando do melhor produto do mundo. A gente tá falando de um produto bom. Um produto bom. Pô, se você sabe qual que é o canal que você vai comunicar, se você tem branding e você tá fazendo o feijão com arroz, pô, vamos olhar pra Virgínia? Eu ia falar dela agora. A gente não precisa olhar pra muito longe. Ela tava na TV aí esses dias, entendeu? Sim. Pô, quem... E deixo muito claro, não é uma crítica à Virgínia. Muito pelo contrário. Olha o tamanho da marca dela em volta de uma pessoa comum que vende lifestyle. A marca Virgínia, né, a marca que ela representa hoje, é muito maior do que, pô, vamos colocar aí grandes players no mercado. E ela surgiu do absoluto nada. Né? E aí a gente pode... Beleza, a gente tá falando da Virgínia, que ela tem a própria marca e qualquer coisa do tipo, mas vamos olhar para um outro lado para fugir, não falar nem do público feminino, mas, pô, o boom que a gente tá de lifestyle, de wellness, pô, vamos ter que falar da Growth. Cara, a Growth investiu e continua investindo muito, mas muito dinheiro em influenciadores. Muito. Porque eles entenderam que não adianta eles venderem um produto para wellness se a pessoa não consegue se conectar com aquilo. E eu acho que isso faz muito sentido também para a área de perfumaria, para a área de beauty no geral, porque se a pessoa não olha para fulano e fala, putz, eu queria ter aquele cheiro, né? Eu queria ter aquele gloss, eu queria ter aquele brilho, a pessoa tem um mercado gigante aí, revendedoras que batem na porta da sua casa e entregam para você um produto médio, né? Então, eu acho que complementa muito esses 4 pilares a ideia de que não é tão difícil quanto parece, gente. Né? De novo, é fazer o dever de casa bem feitinho. E, pô, uma vez que você domina essas 4 coisas, você pode ter uma marca... Não tô falando que é uma marca pequena, mas você pode ter uma marca que está começando e que comece com o pé na porta. Porque se ela souber estruturar muito bem isso, não tem muito o que dá errado. E aí, um outro ponto que eu queria trazer agora para criar atrito, e qual que são as 3 maiores mentiras que você ouve no e-commerce? Porque, pô, a gente tá aí... Eu vou falar por mim, vou entregar a minha idade. Eu tô trabalhando com e-commerce há 12 anos. Cara, eu já ouvi muita mentira. E não vou mentir também que eu já falei muita mentira pros outros. Faz parte do business. Mas quais são, tipo assim, top 3 mentiras que você ouve no e-commerce e você fala, nossa, não aguento mais ouvir isso? Cara, acho que a maior mentira, e assim, eu também acabo prestando serviço de consultoria para alguns pequenos clientes, e já chegou cliente para mim, assim, lead, na verdade, né? Não virou cliente. E a gente conversando, né, para entender quais que eram as dores, o que queria ser feito. Era uma mulher que tinha uma loja na 25 de parte de unha de gel e dava curso e vendia tudo que envolvia isso, e ela vendia pelo WhatsApp e ela tinha dor de que ela não aguentava mais ficar no WhatsApp vendendo e tudo mais, e ela queria montar um e-commerce. E aí a gente estava conversando e ela falou assim, não, mas é que eu quero montar um e-commerce porque eu não quero ter mais trabalho de ficar no WhatsApp. Aí eu... Nossa, minha senhora! Essa é uma grande mentira. Então aí você tá indo 100% pro lado errado, minha querida, porque se tem uma coisa que você vai ter no e-commerce é trabalho. Se você está reclamando do WhatsApp, que é um canal só, você não imagina o que é o e-commerce. Moça, deixa eu te contar uma coisa. Essa pra mim é a maior mentira. Se você não quiser ter trabalho, contrate alguém para trabalhar para você. Porque caso contrário, não vai ter muita solução. Exatamente. A segunda mentira é que não precisa de branding. Então, especialmente porque a galera ultimamente vê muito parte de mercado de infoproduto e etc. Então, eles acham que é só fazer um 6 em 7 da vida, 7 em 8, 8 em 9, 10 em sei lá quanto, as siglas que seguiram aí. Eu não sou contra esse mercado. Eu sou contra. Eu acho que tem espaço para todo mundo, mas é que no fim do dia acaba se vendendo algo que parece que é muito fácil de fazer e não é.
né? Então, para isso é necessário construção de autoridade. Autoridade nada mais é do que marca, branding, etc. Então, você pode fazer todo o meio do funil para frente perfeito. No longo prazo, se você não mantiver a sua marca com autoridade, em contato com o cliente, e renovando base, etc., você provavelmente vai quebrar. Então, eu vejo muito disso. A galera dos e-commerces focam muito na performance porque quer gerar receita, tem ânsia de gerar receita, mas você fala, tudo bem, só que não esquece que para gerar receita você também precisa da marca, você também precisa de branding. Né? Comunicar isso para que o cliente entenda ao longo da jornada e te gere receita. Então, para mim, essa é a segunda. E a terceira é que dá para viver só de tráfego pago. Obrigado, Deus! A galera acha que... Tava esperando esse momento. É a verdade. É natural que operações menos maduras ou mais novas tenham uma alta dependência de tráfego pago. Ok, é um canal de aquisição. É um canal de aquisição e é um canal de aquisição de curto prazo. Né? Você basicamente coloca ali, se você tiver o mínimo de oferta... e comunicação, você consegue fazer a venda por ali. Mas o problema é que muitas operações acabam ficando presas nisso e não evoluem em outros canais. No fim do dia, você vai sempre depender do tráfego pago, é natural, a gente sempre vai ter um share maior disso nas operações, especialmente operações próprias. Tirando cases como uma growth da vida e etc., que são pontos fora da curva, o restante das operações, gente, é isso. Você vai ter um share maior de tráfego pago. Mas o tráfego pago, se vocês querem falar disso, ele é um custo, que é o CAC. É onde você traz o cliente. É o principal canal, geralmente, que você traz o cliente. Sim. Mas você tem que gerar o LTV desse cara por meio de CRM e outros canais para que aquilo se dilua e faça sentido você continuar investindo e você possa investir cada vez mais. Mas você tem que sempre, ao máximo, diminuir a dependência do canal. Especialmente da pandemia para cá, cada vez mais, e é a tendência, isso nunca vai diminuir, só aumentar. É quase que como um Bitcoin da vida, que no longo prazo só sobe, que é o tráfego pago, o CAC vai ficar cada vez mais caro. Então, se você não fizer a construção de base, não trabalhar outros canais e achar que, vou só investir em Google, em Meta, TikTok Ads, qualquer ads da vida, cara, no longo prazo a chance de você dar com a cara no muro é quase 100%, porque vai ficar cada vez mais caro essa mídia, como vem ficando, então você vai bater com a cara no muro. E aí, mais uma vez aí, contra os gurus todos, cara, eu faço uma conta que pra mim é a conta de padaria mais fácil de ser feita no mundo. Beleza, você tem uma operação que tá voando, você tá colocando dinheirinho lá no tráfego pago. Maravilha. Cara, sua loja tá muito boa, você tá vendendo muito, você tá um gigante do mercado. Você é gigante o suficiente para brigar com o Mercado Livre? Porque no final das contas, é com esse pessoal que você vai brigar. Você tá brigando com uma holding que vale bilhões no mercado. Você tem capacidade de brigar no tráfego com esse cara? Porque é isso. A taxa que o Mercado Livre... E eu tô dando o Mercado Livre como exemplo, mas a gente pode falar de todas as outras ferramentas que trabalham com retail media ou com ads no geral. A partir do momento que você está pagando uma taxa, essa taxa está sendo convertida em exposição da marca dela. Do Mercado Livre, da Amazon e tudo mais. Pô, legal. Às vezes, e muitas vezes, é mais barato eu pagar o tráfego de um marketplace do que pagar o meu próprio tráfego. Sim. Faz sentido para algumas marcas e tá tudo bem. Só que quando a gente tá falando de briga de cachorro grande, que eu acho que é o que todo mundo que tá no e-commerce tem que olhar, porque, pô, legal, o e-commerce no Brasil dos últimos 10 anos virou o que é hoje. Sim. É um mercado gigante, exponencial, que não para de crescer. Ótimo. Mas, no fundo, é um jogo de quem tem dinheiro. Porque se a gente vai trabalhar única e exclusivamente com tráfego, cara, você vai brigar com o Magazine Luiza, você vai brigar com o Mercado Livre, você vai brigar com a Shopee. Pô, eu lembro muito bem de quando a Shopee chega no Brasil e ela... eu tenho um costume, que é um costume das aulas de publicidade lá atrás, de entender qual que é o Super Bowl brasileiro. Né? E a gente tem que ter essa visão. Pô, o Super Bowl é o momento da televisão mundial que tem o maior custo de aquisição de 30 segundos. Qual que foi a primeira propaganda que teve acho que na edição de 2021, 22, não me lembro exatamente de quando chega a Shopee no Brasil. A primeira publicidade pós-BBB
que é o Super Bowl do Brasil, foi da Shopee. Cara, a operação, mesmo uma operação madura, tem aporte para fazer isso? Para botar rios de dinheiro numa TV aberta? E eu não tô falando isso como um método de crítica, não. É um método de reflexão para todo mundo pensar que, cara, tráfego pago é um jogo de quem tem dinheiro. Sim. Se você vai usar todo o dinheiro da sua operação para brigar com o cachorro grande, você tem que ter estrutura para trás para cada um centavo que tu botou ali, você conseguir retrabalhar ele de volta. Fazer uma estratégia de CRM, fazer uma estratégia de segmentação, fazer com que aquele dinheiro seja bem gasto. Né? E eu queria muito ouvir de outras pessoas para tirar essa voz da minha cabeça. Eu tô falando coisa de maluco? Ou é muito por esse lado? É uma briga de... Se a gente for falar única e exclusivamente de tráfego, é uma briga de quem tem dinheiro. Gente, é uma briga de quem tem dinheiro. Deixa para eles lá, né? A gente tem que pensar no que é mais rentável. Eu penso muito que tem o dinheiro e tem o smart money. Se você vai usar o dinheiro para brigar com um cachorro grande, cara, tu tem que ter uma estratégia por trás do que você vai fazer com quem vier pro teu lado da briga. Porque, pô, você conseguiu tirar o cara do Mercado Livre para ele ir pra tua loja. E aí? O que você vai fazer, né? O que você vai fazer? E como que você vai manter esse cara aí? Porque, querendo ou não, é uma competição... O digital é uma competição que, na minha opinião, é muito legal. Mas ela é predatória. Hoje, o teu maior aliado, que é... Vou dar um exemplo aqui, olhando para o teu setor. Vamos dizer que o teu maior aliado hoje, que faz com que o seu produto se torne vendível, é o fornecedor do álcool específico que você faz a diluição da fragrância. Se esse cara amanhã resolve que ele vai abrir um e-commerce, ele começa a se tornar o teu competidor. Então, pô, em que momento a internet se tornou esse ambiente onde todo mundo tem espaço, mas você está a um passo de se tornar o maior rival do seu maior parceiro, né? Sim. E aí, uma pergunta que, pra gente já ir caminhando para um final, é como que vocês lidam com essa incerteza do digital? Porque eu acho que essa é uma dúvida que eu tenho, trabalhando há 12 anos na área, e eu acho que todo mundo que trabalha no digital tem. Cara, como é que vai ser o meu amanhã? Assim, eu particularmente enxergo que é a adaptabilidade das pessoas e do negócio. Tão simples quanto. O digital evolui muito rápido e a toda hora. O digital de hoje não é o mesmo digital da pandemia, que não é o mesmo digital da pré-pandemia. E a gente está falando de um período de 5 anos. Então, a gente já tem aí quase que 3 fases do digital. O pré-pandemia, o pandêmico e o pós-pandêmico, vamos dizer assim, né? Então, você tem que saber se adaptar, né? Essa questão de tráfego pago ou qualquer coisa do tipo é até curioso, porque eu não sei se a galera viu, se vocês viram, mas a Temu desligou os ads dela de instalação de app. E eles caíram, assim, drasticamente no ranking de apps mais baixados e etc. Porque eles, um belo dia, desligaram 100% os anúncios. Então, isso mostra claramente para quem tem qualquer dúvida de que se você depende, seja do marketplace, como vocês falaram lá atrás, de terreno alugado, ou só de um canal, independente se ele é tráfego pago ou qualquer outro canal, cara, você tem que ter cuidado. Né? Você tem que ter bastante cuidado porque, assim, você está colocando todos os ovos numa cesta só. Então, você tem que diversificar isso. E eu vejo dessa forma, cara. Eu acho que você vai se adaptando, vai olhando o que está funcionando. Estava, inclusive, ontem num evento, enfim, de e-commerce, de digital, e falaram uma coisa que eu realmente concordo que é muito interessante. Tomar cuidado também com as ondas, com as modas e etc. Não é porque está na moda e porque fulano, tal operação está usando que você tem que usar. Você tem que testar. Isso sim, mas não necessariamente aquilo vai servir para você. Então, tem gente que tenta descer por goela abaixo alguns tipos de soluções, alguns tipos de estratégia que não vão caber no seu negócio. Tão simples quanto, né? Então, eu vejo dessa forma. Bom, e eu acho muito bacana essa sua visão, porque assim... E, de novo, não tô falando que não funciona, mas, cara, ao final do ano passado, eu lembro muito bem de ouvir isso de um parceiro nosso. 2025 é o ano do live shop. Escreve o que eu tô dizendo. Todo mundo vai vender em live. Não tô falando que não vende, tá, gente? Vende. E grandes marcas vendem muito bem. Mas tem nicho que não faz sentido. E tem nicho que não faz sentido a nível branding.
Como, por exemplo, eu imagino que... Não que vocês não possam fazer uma live, mas... Pô, o produto de vocês é muito mais conceitual do que algo que você vai vender numa live. E aí, imagina vocês param a operação que tá funcionando e falam, o negócio é a live shop. Vamos fazer isso agora porque acabou. Tendência, né? E acabou. Por isso que eu também trabalho com consultoria e eu vivo falando para os meus consultados que cara, separa uma verba para verba de inovação. Sabe aquela ideia que o seu amigo, seu vizinho, seu primo... Tem que ter uma verba de teste. Veio e jogou assim, cara, por que você não, sei lá, vende pra Malásia? Você falou, por que eu vou vender pra Malásia? Pensei nisso. Nunca pensei. Pô, quanto vai me custar? Dá uma olhada. Tenta validar a ideia. Se um mínimo de possibilidade de falar, talvez, testa. Usa essa verbinha, testa. Pô, se funcionou, que legal. Se não funcionou... Tudo bem, você não parou sua operação, você não desfalcou ninguém, você não tirou da boca de ninguém para colocar em outro lugar. E eu acho que isso é um gargalo muito complicado e que, particularmente pela minha experiência, eu já vi muito e-commerce afundar, porque caiu no viés da modinha, né? No viés do hype. Sim. Agora não vou... E isso é até engraçado porque... O povo muda os nomes dentro do marketing, mas as coisas não mudam. Sim. Eu não vou trabalhar mais com tráfego pago, agora eu vou trabalhar com tráfego de influência. E é tráfego pago, cara. Você tá pagando alguém para fazer esse trabalho para você. Pô, legal. Aí o cara parou de fazer tráfego pago que funcionava, que estava validado, e foi investir em 4, 5 influencers. Não deu o resultado que ele esperava. Nesse meio tempo, o concorrente dele foi lá, tomou as campanhas dele tudo, subiu, entrou na frente e ganhou. E, cara, a operação do cara que estava saudável e subindo, em 3 meses, entrou no vermelho. Por erros operacionais de agora o negócio é fazer isso aqui. E aí, eu queria trazer agora para a visão da Thali, que ela ouve muito mais do que a gente... Thali, quais são as promessas absurdas que você ouve quando os clientes chegam e falam, eu preciso fazer tal coisa porque isso é o top of mind, ou... O fulano tá fazendo. O fulano tá fazendo. O que você ouve muito que você põe a mão na consciência e fala, amigo... Ai, gente. Resultados... Acho que o principal, assim, eu não diria algo específico, sabe? Mas resultados rápidos, milagrosos. Não porque eu contratei um CRM, porque fulano me falou, e agora eu vou faturar não sei quantos milhões, e eu fico, calma, respira, vamos dar um passo... Sua operação consegue! Vamos dar um passo atrás aqui e olhar todo o panorama que a gente tem. E aí, uma coisa que vocês dois comentaram é sobre estratégia e o planejamento. Uma coisa que, quando eu vou fazer as minhas primeiras reuniões com os clientes, eu sempre falo assim, gente, é uma troca. Então, eu tenho o meu conhecimento como especialista de estratégia. Então, eu tenho a minha experiência com parte de marketing, um pouco de e-commerce. Tenho uma experiência como o sucesso do cliente também. Então, eu consigo trazer um pouco de conhecimento. Mas eu não conheço o e-commerce de vocês. Eu não sei como que é o planejamento, o que vocês estão pensando. Então, assim, você deu o exemplo do Live Shop, já chegou cliente para mim assim... Ai, Thali, então, quando que vai ter a possibilidade de ter aqui um botão que a gente pode colocar, que vai ter live shop? Ai, meu Deus. E agora? Eu conto, vocês contam. Então, uma coisa que eu sempre tento trazer é... Gente, antes da gente pensar em qualquer coisa mirabolante, vamos sentar aqui e vamos tentar pensar de acordo com a sua marca, de acordo com o que você está se planejando, para a gente, sim, pensar em estratégias em conjunto, porque aí a gente vai, óbvio, né, olhando de uma maneira um pouco mais, talvez, conservadora, se a gente for pensar, mas pelo menos a gente vai dar passos para que a gente consiga, de fato, sucesso nas coisas. São os passos validados, né, que Exato. a gente pode dizer. E não é que a gente não possa inovar, igual vocês falaram, né? O Ed deu o comentário ali de ter uma verba para inovação, uma verba de teste, super funciona. Acho que a gente pode, né, pensar nisso também. Mas é importante que a gente tenha a nossa operação funcionando ali, que ela dê o nosso retorno. Porque se a gente der um tiro de canhão, como vocês falaram antes, aí o que vai acontecer? A gente não vai ter nada, né, no fim do dia. Então, eu escuto bastante coisa, mas essa é a principal, assim, do cliente chegar e falar para mim, eu quero o faturamento de, sei lá, R$1 milhão em 15 dias. Meu Deus, o que eu faço agora? Eu vou puxar um fio que até quando
foi perguntado dos 4 pilares, eu não falei, e ele, na verdade, é um pilar importante também, mas é porque senão eu ia puxar a conversa para um tema que ele é mais complexo e muitos e-commerce, especialmente os mais iniciantes e menos maturados, até com bastante tempo de operação, mas menos maturados, prestam atenção que é a margem de contribuição. Cara, não adianta nada você pensar em tudo isso que a gente falou o tempo inteiro agora, sem saber a sua margem. Então, você tem que saber o quanto você pode ter de margem ali em cima do CAC, em cima do frete, em cima do que você vai ter de verba de teste e etc. E é o básico do DRE, tão simples quanto. Se você não tiver o DRE da sua operação, não souber quanto de fato paga boleto ali e sobra, cara, faturamento é métrica de vaidade. Desculpa falar, mas é a verdade. Faturamento é métrica de vaidade. Exato. Você pode faturar 1 milhão. Se o custo da sua operação é de 1,5 milhão, você tomou 500 pau de prejuízo. Então, E não tem nenhum milagre que vai resolver isso. Exatamente. Não tem. Então, eu ainda puxo esse fio porque a gente não falou, mas acho que vale alertar a galera desse ponto também, que ele é super importante, sabe? Não, e eu ainda vou fazer um último aqui adendo, que é, cara, a comparação é o ladrão da felicidade. E o que não falta é... Comparação com outros a parceiros. loja ou do concorrentes. fulano de tal fatura Ai, 1 gente. milhão. E eles usam vocês. Por que que não funciona? Eu falo, cara... Gente, sim. Porque o produto que o cara vende, ele vende há 10 anos, ele faz isso, ele faz aquilo. Gente, ó, eu vou trazer, infelizmente, uma notícia que vai doer no coração de todos vocês. Não existe receita mágica. Infelizmente. Nem A de gente bolo. queria que nem de tivesse, bolo. Cara, mas ó, não tem. Até bolo que vem com receita atrás, tem gente que consegue errar. Então, tem coisas e coisas, modos e modos, jeitos e jeitos. Eu acho que quando a gente olha apenas para comparação, eu gosto muito de fazer o retorno para a pessoa que fala, não, mas eu queria... Eu falo, cara, que demais. Vamos comparar o resto. O que esse cara tem de operação? Ah, ele tem um galpão gigante e você tá trabalhando no quartinho da sua casa. Não tem problema. Então, vamos comparar com realidades. Exato. A hora que a tua operação conseguir ter o aporte de ter um estoque desse tamanho, provavelmente você vai ter capacidade de vender esse mesmo 1 milhão que ele vende. Não adianta você vender um produto que não existe na ideia de que a hora que o cara comprar, eu vou produzir, eu vou fazer, Acabou, cara. Esse cara fez a compra muitas vezes no momento de emoção, porque é isso, o mercado digital ele tem muito disso. O cara tá ali recebendo comunicações, tá sendo impactado pela sua marca mais 10 ao mesmo tempo. Aí ele decidiu fazer a compra. Pô, ele fez a compra, e esse é um dado que eu acho muito legal, eu sempre trago quando eu posso, que é: qual é o e-mail mais aberto do cenário do e-commerce? Você sabe dizer qual que é? Você sabe dizer qual que é? Sei. Então conta pra nós. Confirmação de compra. Obrigado. O confirmação de compra, até a última métrica que eu vi, tinha 98,7% de taxa de abertura. Todo mundo quer saber se o pagamento que ele fez foi confirmado. Inclusive, se você me permite, já que você tocou nesse ponto, fica uma dica. É o melhor lugar para você comunicar qualquer coisa, porque é Exato. o e-mail mais aberto e que todo mundo presta mais atenção. Eu vou puxar um gancho rápido. Por favor. Gente, automação de inscrição de newsletter pós-venda. Beijos. Ou até mesmo a nossa ferramenta já pode trabalhar junto. Dá para colocar a inscrição de newsletter pós-venda e ainda uma avaliação do Google. Exatamente. Um botão de avaliação do Google para você já sair dali daquele momento com o cara falando como foi a experiência de compra dele na loja. Às vezes não necessariamente do produto que ainda não chegou, mas a gente pode olhar para Exatamente. outros cenários. Pô, se esse é o e-mail com a maior taxa de abertura do cenário do e-commerce, cara, a partir daquele momento, você transformou a ideia de um produto chegar na casa dele numa expectativa. Porque ele estava até ali pensando, pô, será que eu compro? Em quanto tempo será que vai chegar? Pô, será que eu quero? Ah, esse dinheiro não vai impactar no meu orçamento? Olha a quantidade de nuvens que você tirou da mente do cliente para ele efetivamente confirmar a compra com você. E aí você vai demorar 20 dias para entregar o produto para ele? Cara, em 20 dias esse cara já foi impactado. Porque é isso, o anúncio pago, ele não dorme. Enquanto o cara acabou de comprar com você, não quer dizer que ele comprou com você e aí toda a internet falou assim, ele já comprou, vamos oferecer outra coisa. Não, daquele momento em diante vai aparecer mais oferta agressiva, Exato. mais concorrente, Ele vai ser mais bombardeado. gente. Seu produto não chega, cara, no terceiro dia ele cancela e vai comprar do concorrente que falou pra ele que o produto chega amanhã. Então, e aí eu concordo muito com o que você disse que, cara, às vezes são pequenos erros que custam, cara, a tua credibilidade de mercado. Exato. E muitas vezes pode ser o decisor
se uma marca vai ter sucesso ou fracasso. Porque a gente está falando de erros pequenos que são super normais de acontecerem em operações que estão em momento de maturação. Só que às vezes esse cara perdeu o fio da meada. E aquela comunicação errada foi o grande tiro no pé que ela deu e acabou. Eu vejo muito isso acontecendo, já de anos, em Black Friday, cara. A empresa acha que a Black Friday vai ser um momento de revolução dela no mercado, ela investe mundos e fundos, vende, de fato, só que ela não está esperando nem preparada para a sociedade. É o cara que gastou um dinheiro no dia da Black Friday porque ele achou que era uma boa opção e 24 horas depois ele falou, cara, eu não vou pagar o aluguel. Aí ele vai lá e cancela a compra, ou isso, ou aquilo, ou o produto tá out of stock. Daqui a pouco, quando chega lá no mês de fim de novembro, que era para ele estar preparado para vender para Natal, o cara tá tirando dinheiro do buraco para tapar todas as dívidas que ele criou e não foi capaz de suprir durante a Black Friday. Então, tem esse movimento também de olhar o que está sendo feito, como está sendo feito e tudo mais. Dito isso, vou encaminhar a gente para o final. Antes do final, quero te entregar o nosso brindezinho, que a gente não vem aqui só bater papo, a gente vem aqui entregar presente também. Obrigado. Então, cara, muito obrigado, Obrigado pela convite. participação. Obrigado. É o nosso kitzinho. Já deixo aqui, e eu gosto muito de... Pode abrir, né? Por Pode favor. Eu gosto muito de deixar Unboxing, amo. deixar o convite ao já vivo. para todo mundo que tá ouvindo esse papo, pô, se sentiu interessado, sentiu que é um momento de falar sobre e-commerce, cara, Obrigado. toda a nossa comunicação está sendo direcionada para vocês aqui com um momento de atenção. A nossa caixinha de comentários está super disponível e eu duvido, e aí eu vou perguntar para Lê a opinião dele, eu duvido algum outro CRM no Brasil, além de ser o único criado especificamente para e-commerce, ter a primeira cerveja do e-commerce brasileiro. É verdade. Então, acho que aqui a gente está falando com Desconheço. propriedade de coisas exclusivas. É justo. E aí, queria passar para você a voz, cara, para tu deixar o teu recado final e a gente dar esse finishing na nossa conversa, mas fica aí o momento para você falar o que você tiver no coração. Não, cara, acho que o papo já foi bem enriquecedor aí, não vou ficar tomando muito tempo da galera que chegou aí até o fim do episódio. O que eu deixo é os meus contatos, então minhas redes são... meu LinkedIn, na verdade, porque meu Instagram eu só uso para pessoal, de fato, eu não aceito pessoas que eu não conheço, então não vou nem passar, mas meu LinkedIn é Alexandre Dini, lá eu super respondo, pode se conectar, pode me mandar mensagem, quiser bater mais um papo, aprofundar, discutir estratégia, trocar experiência, estou super disponível. Sou bem ativo por lá, inclusive o pessoal daqui me chamou justamente por causa disso, viu? Que eu costumo compartilhar bastante coisa, acho que é enriquecedor para todo mundo, né? É uma forma até de eu estudar mais, né? Para poder compartilhar e estar mais antenado, então isso me mantém vivo aí como profissional também. E é isso, galera, usem o CRM, não fiquem presos a um canal de tráfego só, independentemente qual que seja, né? Cuidem do estoque, pelo amor de Deus, porque assim... A gente falou de todos os perigos. Pode ter problema, olhem para a margem de vocês, olhem para o LTV, né? Olhem para o branding de vocês, que, cara, se vocês fizerem isso, que nada mais é do que o arroz com feijão, algumas coisas são mais complexas que as outras de fazer, isso é verdade, mas você tem que estar acompanhando para você ter uma saudabilidade de operação. Se você está pensando em ter uma operação por um longo prazo, você vai ter que olhar para isso. Show. Thali? Ai, gente, foi um prazer estar com vocês hoje. Eu acho que eu mais aprendi aqui, né? Eu tive um show aqui dos meninos. Gente, não deixem de seguir a gente em todas as redes sociais. Vejam os episódios, são muito legais, acho que ajudam muito. Contem super comigo também, estou super disponível para vocês, enfim, para atendê-los. E, Ed? Gente, bom, primeiro, obrigado aos dois por esse momento. Alexandre, já vou deixar aqui o convite, porque, cara, você levantou uma bola que eu vou ter que te trazer aqui de novo pra gente falar sobre participação, né? Um número que, cara, a galera não olha mesmo. E ao momento que você falou pra mim, eu falei, putz, se a gente tivesse pegado esse assunto com meia hora antes, eu ia embora com ele. É por isso que eu segurei, porque eu sei que rende assunto isso então, aí. cara, já tá o convite feito, a gente vai agendar esse momento de bate-papo, porque, como eu disse pra você, e eu deixo muito claro pra nossa audiência, aqui é um momento pra gente trocar ideia, trocar experiência, trocar insight e fazer com que as pessoas entendam que o modelo de negócio, o e-commerce, não é só ligar um site na internet e vender. Não vai ficar mais fácil, mas fica mais simples se você tiver a ferramenta certa te ajudando, se você tiver pessoas certas do seu lado para te ajudar. Dito isso,
Todos os nossos links estão disponíveis aqui na nossa caixinha de comentário. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar com a gente também. E se você acha que faz sentido ter uma ferramenta de CRM para complementar a operação do seu e-commerce, pode clicar no botão aqui embaixo e se cadastrar de forma gratuita na iDrone e começar a usar a nossa ferramenta com todas as 40 funcionalidades, automações e inteligência artificial de graça. Então, cara, não tem mais segredo para você deixar dinheiro na mesa. Dito isso, agradeço a todo mundo, a você que ficou até o final, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau! Boa.